comunicação hoje, no século XXI, qual é o peso da comunicação hoje? Antigamente, na época do Onça, se dizia, quando você entrava na escola, assim, não, mas se dizia a imprensa é o quarto poder, está lembrado? Isso é coisa da época do Onça. E, primeiramente, não é mais a imprensa, é a mídia. A imprensa é uma das pedras do mosaico da comunicação. E a ideia é o quarto poder, é uma ideiazinha antiga, superada, boazinha. Vamos dizer, pegava aquela ideia que existe os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, ok? Os poderes que a Revolução Francesa inventou, implantou, vai. Mas depois tem um quarto poder, um quarto que não é oficializado com o nome de quarto poder. Os poderes são três. Tem um quarto que é a imprensa, que tem um poder quase de fiscalizar os três poderes, de denunciar, de criticar, etc, etc. Num certo sentido serviu essa ideiazinha, serviu, mas sempre foi uma ideia para mim imperfeita e uma ideia que escondia a realidade de classe do que era a imprensa e mais ainda hoje do que é a comunicação. Hoje em dia dizer que a mídia é o quarto poder é uma bobagem. A mídia não é o quarto poder. Aquela palhaçada daquele atentado de Boston, aquele teatro, aquele carnaval, se não fosse a mídia, não existiria. Aquilo era o quê? O atentadozinho, 2 mortozinhos, 3. Os Estados Unidos matam 3 por segundo no Afeganistão. Se não fosse a encenação enorme, o carnaval feito em cima disso, o carnaval, com um objetivo muito claro, que mobilizou um país inteiro em volta de um projeto belicista contra um mundo inimigo. Os Estados Unidos têm inimigos, são os terroristas. Da onde são? Quem mobilizou, quem criou o carnaval, quem perseguiu os objetivos de botar na cabeça do povo norte-americano, estadunidense, que os Estados Unidos têm um grande inimigo, são os terroristas, é o terrorismo. E o terrorismo tem nome e sobrenome, árabe. São os árabes. É assim. Quando Israel for bombardear o Irã, logo, diz que é antes de agosto, quando Israel for bombardear o Irã, o mundo todo, todos os americanos comedores de hambúrguer, todos com a Coca-Cola na mão, frente à televisão, mas também são terroristas, terrorista igual Boston, igual 11 de setembro. Como é que se conseguiu galvanizar, mobilizar, impressionar, chocar, fazer chorar, se jogar no chão, ter ataque de histeria e tudo mais, um povo inteiro? Como? A mídia. Com a mídia. Então, é mais importante a mídia ou o exército americano? É mais importante a mídia ou o aparato de Hollywood de produzir filme? É mais importante a mídia ou toda a parafernália da Coca-Cola e ao mundo todo para fazer cabeça do mundo que esses neguinhos de capoeira, de macumba, é tudo vagabundo, não trabalha, tudo preguiçoso e tal, certo? Como é que se consegue isso? Se consegue com o exército, certo? Com a força do imperialismo, a força das multinacionais, a força das grandes empresas, a 4ª frota americana que está no Atlântico Sul. Isso é a força. Mas a força não consegue sozinha ganhar a cabeça, o coração, a alma das pessoas. O que ela precisa? Da mídia. Então é mais importante o poder em si ou a mídia. Não existe essa discussão. Não a colocação hoje, dizer que a mídia é o 4º poder, é uma babaquice. Não é o 4º poder. Não existe poder sem mídia, essa é a diferença. Mas então é mais importante a mídia ou o exército? É mais importante o ovo ou a galinha? Que pergunta cretina. Então é mais importante a mídia ou o poder? Pergunta idiota. Não existe poder sem mídia, hoje em dia.
Então, hoje em dia se percebe claramente, analisando as coisas, o poder, ia dizer, absoluto da mídia. Não é absoluto, mas é quase absoluto. A Europa toda, o mundo todo, os idiotas todos do mundo estão acreditando que a eleição na Venezuela foi duvidosa, teria que recontar tudo, tal. Gente, tem um artigo que, para cego, para qualquer um ver, em Carta Capital, de um cientista americano, mostra claríssimo, nenhuma eleição do mundo foi tão democrática como essa eleição. Nenhuma eleição do mundo tem tanta garantia. É o único país do mundo onde os votos são eletrônicos e manuais. Aonde existe isso? Aonde? O Bush roubou a eleição na Flórida, tranquilo, para colocar o irmão dele lá, governador, tranquilo, e não se ne contou porra nenhuma. A mídia, esse é o poder da mídia. É o quarto poder? Não. Não tem poder sem mídia. Ou seja, a mídia não é o poder. O poder da quarta frota é a bomba atômica. Mas a bomba atômica só não faz cabeça.